Oi gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Freitas, eu sou do canal C Fables e eu vou falar hoje um pouquinho de um assunto que foi uma pergunta que eu achei muito pertinente com o momento, né? E que eu queria elucidar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o assunto, né? Desculpa, acabei de acordar, tava tomando café até aí, por isso que eu achei que era um assunto pertinente com o momento, que é em relação à comida, né? Que eu fiz um vídeo sobre dieta e exercícios e a pessoa perguntou assim, nossa, né, Vanessa, mas eu, no caso, sou uma pessoa com transtorno alimentar, compulsão alimentar, né? Queria saber como é que você lida com a compulsão alimentar, se você tem compulsão alimentar pós-traumático. O que é muito pertinente essa pergunta, na verdade, porque vamos colocar dois pontinhos, tá? Isso aqui é a pessoa codependente. A pessoa codependente é aquela pessoa que ela tem problemas em lidar com certas emoções, em lidar com certas situações que já aconteceram na vida dela, né? Então, ela é uma pessoa codependente, ela tá fragilizada emocionalmente. A compulsão alimentar é uma pessoa, né, onde você não tem uma boa relação com a comida e utiliza a comida como válvula de escape para os seus sentimentos. Então, por exemplo, em qualquer situação que você passe, né, você tá numa situação boa ou muito ruim, você não entende os seus sentimentos, não consegue lidar com os seus sentimentos e a comida é uma válvula de escape. Eu sei disso porque eu já fui uma pessoa que comia muito por não lidar bem com os meus sentimentos, né? E então, assim, uma das características do codependente, né? Não digo para todos, mas sim, pode ser uma característica comum a esse grupo de pessoas, é que exista uma dependência e a comida ela seja um bote salva-vidas para redirecionar, né, os sentimentos, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, muito, muito e todos os dias, né? E como é que a gente consegue, né? Existe uma forma da gente fazer isso? Bom, primeiro que sim, existe, né? Quando eu tava na Austrália, ficava muito mais fácil, porque eu morava sozinha, então não tinha essa... eu não escolhia os meus alimentos, eu escolhia os meus alimentos, né? Então eu entrava na minha casa os alimentos só que eu gostaria que entrasse na minha casa e eles já estavam muito direcionados para as dietas que eu ia fazer, né? Ou para uma alimentação mais saudável. Isso é uma coisa que eu gosto, isso é uma coisa que eu escolhi pra minha vida, e são, assim, são escolhas, né? Mas aqui no Brasil é um pouco diferente, porque então eu tenho uma família, né, em que o núcleo familiar, assim, é um núcleo familiar de pessoas que estão acima do peso, né, então isso está relacionado a uma alimentação não saudável, estresse, sedentarismo, inúmeros fatores, né, predisposição gênica, mas sim comida. Gente, eu faço exercício todos os dias, eu corro 5 quilômetros todos os dias. Se a minha alimentação não for adequada e for maior do que o gasto energético que eu tenho mesmo correndo todos os dias, eu vou engordar, né? Eu vou engordar. Então, assim, como é que a gente trabalha isso? Né? Como é que a gente trabalha? Existe um mecanismo, Vanessa, para que eu me alimente bem? Existe, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente mudar a nossa relação com a comida, né? A comida é um ser inanimado, ela não vai entrar na sua boca, certo? Vamos partir daí, né? Quer dizer, a comida é um ser inanimado, na maioria das vezes, né, gente? A não ser que, sei lá, que você seja um, sei lá. Mas vamos partir do pressuposto que quem está assistindo esse vídeo é uma pessoa que vai comer um alimento, né, que não tem vida própria, né, assim, no sentido, não vai entrar na sua boca. Então, quem é o mínimo múltiplo comum nessa situação? É você. Então, quem é que a gente tem que trabalhar pra conseguir ter uma melhor relação com a comida? Nós, né? Então, assim,
é um trabalho difícil, né? Fala assim, ah, Vanessa, mas eu não consigo. Gente, teve um amigo meu que falou uma coisa muito, muito certa pra mim. A gente já começa com quando quer fazer alguma coisa, a gente já começa com todas essas desculpas. Ai, não consigo. Você consegue, tá? Então, assim, para de ficar passando a mão na sua cabeça, que sim, você consegue. Você é uma pessoa adulta, responsável por você, e você é responsável pela sua saúde, pelo alimento que entra na tua boca, né? Pelo alimento que você escolhe pra tua vida, pra quem você escolhe ser, o que é que você quer, como você quer cuidar do seu corpo. Então, assim, a gente tem que mudar. A principal situação é mudar essa relação com a comida. Como nós enxergamos a comida, né? Uma coisa que eu fiz, né, quando eu tinha compulsão alimentar, quando eu saía das dietas, era perguntar o porquê. Porque se na minha cabeça eu já estava com um objetivo muito bem traçado, que era de ter uma alimentação mais saudável. Quais eram os gatilhos? Em que situações, né, eu tinha as compulsões alimentares. O que você começa a fazer? Evitar essas situações. Então, o primeiro passo que você vai fazer, você vai identificar quais são as situações que te colocam em uma vulnerabilidade, sabendo já que você é uma pessoa que tem compulsão alimentar. É igual uma pessoa que é viciada em droga. Você não vai deixar um beck, alguma coisa dentro da sua casa, uma coisa muito disponível. Não sei se é um beck, sei lá. É a pessoa que sabe tudo de drogas. Você não vai deixar, sei lá, cocaína na sua casa como uma pessoa que é viciado, né? Então, assim, primeiro, você tenta tirar esses alimentos, vai tentar escolher melhor os seus alimentos, disponibilidade. Vanessa, não dá. Na minha casa, cada um come de uma forma, o pessoal não me ajuda. Outra coisa, vamos parar de colocar a culpa nos outros, que as outras pessoas não te ajudam. A pessoa mais importante, a pessoa que vai colocar o alimento na sua boca, é você. Então, você tem que aprender a segunda coisa, a dizer não. É difícil? É um trabalho árduo. Você vai, às vezes, cair nas primeiras situações. Mas depois disso, se você continua, se você persiste nisso, se você desenvolve isso de uma forma muito natural, uma forma muito... entendendo qual é o processo, você entendendo o que é a comida ressignifica a comida pra você, se torna uma coisa mais fácil, tá? Então, a terceira coisa é que a gente vai ressignificar esse alimento, né? Alimento serve para quê? Para comer. É isso. Não serve para afogar suas mágoas, não serve para você sentir coisas boas na sua boca porque as outras situações na sua vida estão difíceis. Não é para isso. É para você se alimentar, para você se manter vivo. Então, eu acho que esse é o ponto auge, né? Esse é o ponto que a gente tem que começar a trabalhar de uma forma muito mais certeira. Ressignificar a comida pra gente, né? O que é que eu posso substituir nesses momentos em que eu tenho vontade de comer uma coisa, de sentir alguma coisa, me dá essa satisfação, né? Então, o que a gente pode fazer? Muitas coisas. Uma é sempre 1 minuto antes de você colocar o alimento na boca, você respirar, olhar para todos os alimentos que você está comendo, ver os alimentos que você está comendo e ver se você concorda com que você os ingira. É difícil, respira fundo, né? Você está se alimentando de uma forma mais saudável, pensar o porquê que você está fazendo isso. Então, tudo isso, sabe? A gente vai recriando conexões neuronais, né? Porque, então, a gente foi condicionado, a gente se condicionou a que o alimento é uma válvula de escape. A gente está, então, fazendo o quê? A gente está reprogramando o nosso cérebro para que o alimento tenha ele seja ressignificado no nosso cérebro, né? Porque o nosso cérebro trabalha com o alimento de uma outra forma. Isso pra mim foi, por exemplo, quando eu parei de beber. No momento é uma coisa gostosa, eu bebia, me sentia uma pessoa relaxava. No dia seguinte eu ficava meio deprimida, meu sistema imunológico não aceita bem o álcool. Meu organismo não aceita bem o álcool. Então eu ficava deprimida no dia seguinte. Então, assim, era uma sensação que eu não gostava de ter. Então o que a gente faz? Corta. Evita situações, né, que você coloca em situações que você fica numa situação de vulnerabilidade.
de vulnerabilidade, não, acho que não é nem vulnerabilidade, né? Quando você fica em situações suscetíveis. Então, colocar os vilões nos lugares deles e nos colocar mesmo e nos empoderar a ponto de saber que você é o herói, você é a heroína e que sim, você consegue lidar com essas frustrações, né? Então, uma coisa que eu fazia também era me perguntar. Então, eu já falei isso, né, aqui no vídeo, mas me perguntar muito o que é que estava acontecendo comigo. O que é que eu não estava entendendo, que estava tão subjetivo, que fazia com que eu me colocasse nas situações em que eu colocava um objetivo forte a perder por outras situações, né? Pela compulsão alimentar. O que é que não estava legal? Então eu escrevi. Quando eu tinha as compulsões alimentares, tipo, eu tinha me determinado a comer melhor, a ser uma pessoa mais saudável, e eu acabei comendo mais do que eu deveria, mais do que eu poderia. Então, tive um caderno da compulsão alimentar, onde eu escrevia as situações, onde eu ressignificava o alimento para mim, o que eu queria que o alimento significasse para mim. Isso me ajudou muito, tá bom? Esse é um assunto muito amplo, né? Então são dicas, a gente pode conversar muito mais sobre isso. Se vocês quiserem conversar, quiserem que eu fale mais sobre compulsão alimentar, né? Nesse período, enfim, né? Pra gente conseguir trabalhar de uma forma, tentar, né? Trabalhar de uma forma mais holística e o entendimento ser mais holístico de toda a situação, né? De você como pessoa, deixa aí, hashtag quero sim, que a gente conversa mais sobre esses outros assuntos. Isso é uma coisa que tem muito assunto para falar e eu acho que pode ser de interesse de muita gente, né? Então, quando vocês falam assim, às vezes, eu tô tão deprimida, tô tentando arrumar forças. Gente, o alimento, ele tem um significado tão grande, pode te ajudar tanto, né? A gente não sabe, nós nos alimentamos muito mal, mas o alimento sim tem uma importância gigantesca e pode sim te ajudar, como pode te prejudicar nesse processo, né? De querer mudar de vida, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se você tem algum assunto para conversar, me manda, escreve aqui embaixo, deixa um comentário que a gente vai conversando mais, tá bom? E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau.